Que Então, delícia que nos trazes hoje aqui. o Tiago está entusiasmado para isto. Que, honestamente, pronto. Estamos todos a ver Honestamente, que é o que é, né? isto é uma calda de açúcar para esconder o que está por baixo. Por trás temos duas amêndoas estateladas. Estava Isto é, lá. isto é tipo hóstia. Ou estou a dizer uma parvoíça? Tu já provaste alguma hóstia? Não. Isto come-se. Ah, isso come-se? Não se come nada. Come-se, sim, senhora! Pá, eu sei que dá para comer, mas daí a comer-se, Não, isto a come-se. ser comestível. Isto não dá para tirar. Não sai. É para comer. Não. É assim, olha, não sai. É para comer. Come lá mais um bocadinho. Epá, não estou convencido. Depois logo se ficar mal dos intestinos. Mas imagina, isto não é bom. Sim, não sabe a nada, mas também não é mau. Come, Tiago. não Não quero estás a comer. respeitar o bolo. Eu estou a respeitar o bolo, mas eu não quero é comer o invólucro. Mas isto não é invólucro, isto é... Porque se repararem, vou aqui mostrar para a câmara, que isto não sai, isto não é papel, apesar de parecer. Mas pronto, ainda mais estranho o bolo é. Foi o Tiago que escolheu, claramente. Disse, eu quero este, eu quero este. É por ser diferente, não é? Também não me apetece estar a trazer um bolo de arroz para aqui. Por acaso nunca trouxemos o bolo de arroz, para não? Gostas? Gosto. Também gosto. Temos de trazer. Gosto, mas não é aquela coisa... Imagina, pá, há 10 anos que não como bolo de arroz. Que te deixa deslumbrada, não é? Pois, isto também não me deixa deslumbrada, para ser honesta. Vais, já estás a ser preconceituosa. Cortar ao meio para vermos como é que é por dentro. É o bolo do torrão, não é? Isso, é que isso ainda me deixa mais desconfiada, porque imagina, torrão é aquela coisa espanhola, que é horrível. Eu não gosto. Sabes que esta pastelaria é assim... Olha, é muito estranho. É duro, Então o torrão também é duro. pois, é o que é. Eu aposto que é bom. Aposto que tem aí um docinho de ovo malandro. Achas não? Não sei. Deve ter ovo, nozes e essas coisas. Pá, é molinho. Vejam como é que é no interior. Cortar é duro, mas depois é mole, o que é estranho, por si só. Come o papelinho, até o papelinho é tão bom. Então, mas eu venho com o papelinho. Come o papelinho. A sério que vais comer o papelinho? Claro, Tiago, tu ou não não é para bates comer? bem. Será que depois as pessoas vão ver que isto não era para comer? Não é? Mas acho que o papel se come. Olha, não estou a conseguir apanhar o bolo. Sim, sim. Parece uma açorda. É tipo torrão. Mas é bom. É torrão, mas com doce de ovo. Faz lembrar o torrão, tipo aquela cena que antes vendiam nas praias. Já não é do teu tempo, eu acho. Não. De uma geração, na verdade, anterior à minha. Eu sou de 92, é para aí dos anos 80. Acho que a malta que é dessa geração vai fazer ressonância. Que era aqueles torrões que vendiam na praia, vendiam tipo embalagens assim, tipo um invólucro branco, estás a ver? E eram uns quantos torrões no. Vendia-se ao pacote. Tipo aquilo que se vende em Espanha. Pá, tipo isso, sim. Não te sei dizer bem, porque já não é da minha geração, sabes? Eu já nem me lembro se eu vi, se eu cheguei a Ou se te ver, contaram. ou se me contaram. Deixa lá ver aqui. Torrão na praia. Torrão vendido na praia. Não, eu vi, porque ainda se mantém aos dias de hoje. Olha, na Lagoa da Albufeira, por exemplo, tem lá um senhor numa carrinha em frente à praia da Lagoa principal. Ele está a vender pão, não sei o quê, uns quantos bolos, etc. E também tem esta cena do torrão. Olha aqui. É tipo, não, era tipo isto, mais ou menos. É o torrão espanhol, aquele que se vende em Espanha. Isso é um doce espanhol, acho eu. Eu acho que sim. Mas eu não sei se era igual, sabes? Anos 80. Deixa eu ver o que é que aparece. Põe comida. Comida, pois. É que ele está a pesquisar no Google Imagens e olha, parece imagens de praias. Olha, eu acho que era isto. Torrão de nougat ou nougat, ou o que é que é. Eu acho que era isto. Olha aqui. Torrão de nougat Nazaré. Na verdade, acho que era nesses invólucros assim amarelados, assim transparentes. Vê-se o nougat lá dentro. Eu depois meto uma imagem para quem estiver a ver em vídeo. Bem, não gostei, Nos começo. mas não adoro. Mas é melhor que o torrão normal, porque basicamente isto é amêndoas. Isto é amêndoa, não é? É só amêndoa. Isto é o torrão, só que em vez de ser seco, é úmido. Leva um creme de ovos. Mas o torrão só tem amêndoa. Deve ser, não é? É amêndoa e muito doce de ovo. O que faz com que seja umidezinho assim, então é bom. Se voltaria a comprar? Não. Já reparaste que a maior parte dos doces que nós provamos aqui nunca voltaríamos a comprar? Por isso é que comemos sempre tipo, os mesmos 3 bolos. Quando vamos tipo, a uma pastelaria. Que é o pastel de nata, o croissant e pouco mais. O pão de Deus da padaria portuguesa, E pouco mais. que é o único que eu compro lá. Que nota é que dás a isto? 3.7. É.
3.8. 3.8. É bom. É sério. Eu gosto bem por causa do doce de ovos. Não gosto bem, mas gosto um bocadinho mais por causa do doce de ovos. causa dos ovos. Mas eu acho que quem adorar torrão vai adorar isto, porque Isto é muito melhor que o torrão. o torrão Quem gosta de torrão vai gostar disto. Porque isto é o torrão em bom. É o nogá. Agora, que é não sei gostar de se torrão. pronuncia nogá, por acaso. Acho que é. Ou nogato ou nogá, mas acho que é nogá. Eu acho que gostar de torrão já por si só é estranho. É, não é? Acho que sim. É que há tantos doces. Achas que se diz alguma coisa da pessoa que gosta de torrão? Tenho receio que quem esteja a ouvir leve muito a peito. Então vou dizer que não. Mas ambos sabemos que provavelmente sim. Mas é um bocado estranho, porque imagina, por exemplo, quando estivemos em Madrid em fevereiro, havia lojas só de torrão. Pois é. Imagina como é que aquele negócio sobrevive. Com contas fixas para pagar. Se calhar este nicho é muito grande, o suficiente para aquilo sobreviver. Pois. E é isso que me assusta. Mas é o quê? Olha, livre-arbítrio, não é? Pois. Cada um gostar daquilo que gosta, mas não é muito o meu estilo este bolo, não é exatamente o meu estilo, mas gostei. Creme de ovo bacana, no ponto, está ali umidezinho. É um... Eu consideraria isto uma reinvenção do Nogá. Não achas? Torrão. Mas é torrão Nogá ou não? Então sim, mas sabes lá porque é do Nogá. Nem sabes o que é que Nogá significa. Não, Nogá é isto. Sim, eu sei, mas sabes lá se isso não significa tipo amêndoa. Nogá e vi Ou achas que isso é a marca? Eu acho, pá, não sei. É isso que eu estou a dizer, repara. Eu tenho umas luzes dessas cenas, mas não está muito vívido porque não foi exatamente da minha geração. Tenho a certeza que quem tiver mais 10 anos do que eu, quem tiver pelo menos nessa altura 40 anos, sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Mas eu não sei bem porque lá está. Sou de 92, então tenho neste momento 31 anos e já nem sei se eu apanhei aquela época ou se me contaram e então está vívido. Mas eu acho que ainda apanhei um bocadinho. Tenho essa ideia. Eu vou meter uma foto para quem estiver a ver o vídeo e depois, Mas sim, isto se Deus quiser, acho que ter feedback. Isto é um torrão desconstruído. E é bom. Ou melhorado, aprimorado. Mas podes comer este papel com um doce de ovo para ver como é melhor. Claro que não posso. Achas que vou comer? Então porquê tu não comeste o teu? Ganda lata. Porque depois fiquei com medo que isto não fosse para comer. Sim, está bem. Mas há papel que se come. Come aí o papel que eu como no Tanto que isto não sabia. Tanto que isto não sabia a papel. Olha, eu não quero saber disso, está bem? Então queres saber do quê? Conta-nos lá. Olha, do tema que temos para hoje. Que é qual? Eu, antes do tema que temos para hoje, o que eu queria saber é que as pessoas clicassem aqui no sininho. Sabes? Sabes, as pessoas dizem que clicam no sininho. O sininho é a mesma coisa que subscrever. Não, tu subscreves e depois se clicares no sininho recebes uma notificação quando aquele canal põe vídeos novos. Então, mas só subscrever não é suficiente para receber? Isso aparece logo só lá nas subscrições. Por isso, subscrevam o nosso canal, cliquem no sininho e é isso. É isso. E se gostarem do nosso podcast, metam like, que é importante. Avaliem. Avaliem. Spotify. Epá, e façam coisas, não é? Façam coisas que senão isto não rola. E hoje vamos falar sobre o quê? Não vamos falar sobre isso, Tiago. Não? Estás tudo completamente enganado. Então vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre os medos mais comuns de iniciar ou largar as dietas ou iniciar uma abordagem sem dieta, porque obviamente é uma abordagem completamente diferente daquilo que foi experimentado muitas vezes até então. O que é que fizeste? Ligaste o computador? Ia desligar o computador com o dedo. Sim, tu puseste para ali, isto fez assim. Porque, obviamente, é uma abordagem diferente daquilo que foi experimentado até então e, por muito que seja muitas vezes óbvio que se fizermos exatamente as mesmas coisas vamos ter exatamente os mesmos resultados e, portanto, queremos experimentar algo diferente, às vezes é até um bocadinho assustador porque é difícil de perceber na prática como é que vai funcionar e surgem aqui alguns medos associados a isso. Então o que nós vamos fazer hoje é agarrar assim nos 3 maiores medos que nós vemos antes de iniciar este processo, ou até mesmo no início, e falar um bocadinho sobre eles. E acho que posso começar por dizer, se não quiseres dizer nada, entretanto, posso começar por dizer que o primeiro e o grande medo é o ganhar peso. Ou seja, muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas que querem melhorar a sua relação com a comida também querem perder peso e um dos primeiros medos que surge é o medo de não conseguirem efetivamente essa perda de peso ou até ganharem algum peso no processo.
Sim, repara, e é um medo absolutamente legítimo. Muitas pessoas estão em constante restrição. Até estão num peso que nem é o peso natural delas, ou seja, é um peso que elas só conseguem atingir se tiverem num estilo de vida muito restritivo. E o que é este estilo de vida muito restritivo? É um estilo de vida em que fazem exercício físico de forma extenuante, imagina, todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia. Extenuante. Gostaste? Gostei. Posso prosseguir? Sim. Boa. Extenuante. Ralhete. Achas que eu ganho 50 anos quando digo extenuante ou não? Não. Ou fico só mais culto? Mas ganhas mais um zero na conta bancária. Ah, é? É. Eu fico mais rico? Ficas mais rico. Boa. Vou dizer mais vezes. Então, Assim pode ser que ganhemos mais zero. exatamente. Então, exercício físico extenuante, uma alimentação muito abaixo das necessidades energéticas da pessoa, o que permite a pessoa manter-se num determinado peso. Quando a pessoa começa neste processo de comer de forma mais intuitiva e abandonar alguns dos seus processos muito restritivos, tanto na parte alimentar como na parte da atividade física, é absolutamente normal que às vezes o peso se possa refletir um bocadinho nessa mudança, não é? Não costuma ser nada de muito drástico, mas é absolutamente normal que possa ali oscilar 2, 3, 4 quilos acima. De acordo, naturalmente, com o tipo de restrição que a pessoa tinha antes. Se a pessoa tinha um peso à conta de restrições na sua alimentação muito grandes e de uma carga de exercício física muito intensa, é absolutamente normal que quando a pessoa melhorar a relação com o exercício físico e com a comida, e eu estou a dizer com o exercício físico porque muitas das vezes as pessoas fazem, por exemplo, 2 vezes por dia exercício físico, não é porque gostam assim tanto de si, não é num lugar de amor ou querem ser ativas fisicamente, é num lugar de rejeição, de ódio, de não aceitação do corpo, e então, como tal, submetem-se a mecanismos muito extenuantes no que diz respeito ao exercício físico. Sim, eu até diria que isso acontece mais quando existe um peso baixo. Ou seja, o mais comum, obviamente, quando o corpo magro é mantido à custa de restrições muito severas, é normal que quando retiramos essas restrições haja um aumento de peso. Agora, se falarmos de pessoas que têm até excesso de peso ou obesidade, geralmente o que eu vejo na maior parte das vezes não é um aumento de peso, é uma manutenção durante os primeiros tempos. Ou seja, não é que o aumento de peso não possa existir, nós temos um episódio sobre isso e às vezes acontece porque lá está, passamos de uma restrição muito grande para uma permissão e é naquele tempo em que ainda não sabemos lidar com aquela permissão toda, porque parece que vamos passar o dia a comer chocolate. Obviamente, depois esse tempo passa e o peso acaba por se equilibrar. Mas na maior parte das vezes aquilo que eu vejo acontecer é uma manutenção do peso. Ou seja, a pessoa quer perder peso, mas ali durante uns meses o peso acaba por se manter porque estamos mais neste trabalho. Depois, e aquilo em que nós acreditamos é que com esta abordagem comportamental é possível perder peso sim, mas, e para ser o mais honesta possível, e também é aquilo que nós comunicamos sempre às nossas clientes, não é possível, na maior parte das vezes, perder o peso que queremos perder e atingir o corpo que com 20 anos gostávamos de querer ter atingido. Ou seja, não é possível, ou pelo menos não é aquilo que nós acreditamos, que a maior parte das pessoas não vai conseguir atingir, sei lá, se a pessoa sempre teve à volta dos 70 quilos, a pessoa provavelmente não vai conseguir ter 50 quilos e ser sustentável de manter a longo prazo, porque esse é o nosso principal foco, é ser um peso sustentável de manter no longo prazo. Então, quando falamos disso, falamos de um peso que é saudável, com que nos sentimos bem, que estamos confortáveis com, mas não vai ser aquele peso ou aquele corpo perfeito que, se calhar, quando somos mais miúdas, pretendemos atingir, porque isso no fundo também não existe, ou a existir, lá está, como estavas a dizer ao início, é à base de restrições tão severas que quando se retira aquelas restrições acaba por não ser sustentável de manter a longo prazo. Então diria que é um medo super legítimo e válido, na maior parte das vezes não se concretiza, aquilo que
quando se concretiza, geralmente é um aumento ligeiro, inicial, que depois naturalmente acaba por se equilibrar. Quando falamos de magreza à custa de comportamentos muito restritivos, obviamente que a probabilidade de haver um aumento de peso é maior, mas acho que nesse ponto também vale a pena equacionar até que ponto é que um corpo magro ou mais magro vale a pena, tendo em consideração a saúde mental que é preciso abdicar para. Exatamente, e um medo também muito comum é o medo de acharmos que vamos danificar a nossa saúde devido a deixarmos as regras e as dietas. Qual é o pensamento muito comum? Então espera, se eu já me restringindo, eu tenho muita dificuldade em lidar com a comida e não comer em excesso, então se eu me permitir, Jesus, né? Então aí é que eu como este mundo e o outro. Já ouvi muitas pessoas a dizerem-me isto. O que é que acontece? O que acontece é, quando eu estou em estados privativos muito grandes, isto está comprovado pela ciência, há uma intensificação de desejo. Ou seja, daí aquela frase muito conhecida, o fruto proibido ser o mais apetecido. Quanto maior o meu nível de privação, tendencialmente é o meu nível de desejo. Quando eu me permito comer os alimentos, esse desejo tende-se a desidentificar. Deixa-me ajudar, Tiago. Esse desejo tende a desintensificar-se. Esse desejo tende a desintensificar-se. Muito bem! Mas eu não quero que isto vá. Queres? Não quero, não. Queres? O quê? Eu repeti 30 vezes? Mas as pessoas percebem que estavas encrancado. Não. Então, olha, médico-se lixe. Bem, vou-te ajudar a retomar o raciocínio que ficou aqui perdido por meio do desintensificar-se. Fogo. É que eu estava a trocar o intensificar por desidentificar. Ai, Acho que estavas a cena. dizer. Eu até me perdi também no raciocínio, mas acho que estavas a Não, dizer. eu vou repetir o que é que eu estava a dizer. O que eu estava a querer dizer é que antes do desidentificar-se, que é desintensificar-se, o que eu estava a querer dizer era as pessoas acham que se ao restringir-se têm muita dificuldade em não conseguir comer os alimentos, quando se permitirem, vão comer este mundo e o outro. E o que é que acontece na prática? É que o desejo vai-se desvanecendo à medida que a proibição também decresce. À medida que nós diminuímos a proibição, o desejo desintensifica-se. Agora disse bem. E esta desintensificação... Estás a complicar a tua própria vida. Pois estou a insistir. Estou a insistir para não der. Esta desintensificação permite comermos os alimentos de um ângulo em que já não estamos obcecados por eles. Porquê? Porque esta obsessão necessita da privação para existir. À medida que vai deixando de existir a privação, a obsessão... Ui, hoje não está fácil. A obsessão pelos alimentos também diminui na prática. Sim, eu acho que o princípio. Tu acabaste por tocar no terceiro medo que nós tínhamos aqui, que era o de vou comer então os meus alimentos ou vou comer fast food. Já foi propositadamente. Ok. Vou comer fast food. O terceiro medo é eu vou comer fast food ou vou comer os meus alimentos preferidos, que não são, do ponto de vista nutricional, muito interessantes, de manhã à noite. Que a justificação é exatamente essa, porque é que isso não acontece. Pode acontecer num estado inicial, mas depois acaba por ser tornar-se muito mais banal. E vou partilhar também uma experiência pessoal que eu tive com 2 alimentos em específico que eu antes adorava e com a permissão percebi que eu gosto na mesma, mas não gosto assim tanto. Um é a Nutella, que eu já falei aqui, que eu antes, imagina, não podia ter Nutella em casa, porque ela desaparecia num instante. E eu amava Nutella. E tudo o que eu pudesse meter Nutella, eu metia Nutella, em torradas, no pão, em tudo. Imagina, hoje para mim comer uma torrada com Nutella, pá, gosto, mas nunca me lembro, sabes? Antes nunca me esquecia, percebes? Sim, é ao contrário. Yeah. E outro é a lasanha. Eu antes amava lasanha. E ainda gosto, mas já não é aquilo tudo que era na altura. Percebes? E eu acho que é exatamente isso que estás a explicar. Ou seja, imagina, antes, por exemplo, se eu fosse a um restaurante italiano, eu pedia sempre lasanha. Se eu tivesse a oportunidade de comer uma refeição, imagina se fosse eu a escolher o que é que seria, para mim poderia ser sempre lasanha.
e hoje eu gosto de lasanha na mesma e de vez em quando até faço em casa, etc. Mas já não é aquilo tudo que era na altura, sabes? E eu acho que eram 2 alimentos que eu tinha como proibidos, que era sempre o que eu escolhia comer no dia do lixo, quando fazia dieta. Então era uma coisa que estava muito presente, de, se eu só posso comer nesta altura, então eu exagerava e comia sempre a mais do que aquilo que era necessário. E aconteceu-me exatamente isso com esses 2 alimentos, de, são coisas que eu gosto na mesma, não passei a não gostar, obviamente, mas percebi que há outros pratos que eu gosto muito mais do que lasanha. Simplesmente não havia aquela obsessão toda na altura com a questão de só poder comer naquele dia, percebes? Percebo, e é exatamente a Sim. privação que tinhas por lasanha o que te fazia amar Exagerar, lasanha exato. e exagerar quando comeces. Exato. Assim que começaste a desproibir, né? E repara, eu estou a dizer assim que começaste, mas não é um processo de um dia nem de uma Claro. semana, não é? Estamos a tornar as coisas mais simples, mas na verdade às vezes é um processo de muitos meses e às vezes de anos até. Como qualquer processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então é absolutamente normal, porque lá está aquela luz cintilante, aquele objeto brilhante só existe no modo de privação. Quando se torna banal, quando se torna comum, e o comum não significa que eu como lasanha todos os dias, simplesmente eu desproíbo-me a nível mental. Quando se torna comum, aquele objeto brilhante passa a ser apenas ok, é uma lasanha. E deixa de ter todo aquele peso, toda aquela mística, fantasia à volta da lasanha. Sim, houve uma altura, eu passei pela altura do exagero, imagina, passei pela altura do exagero do dia do lixo, em que comia de forma exagerada no momento, mas depois passei pela altura do exagero, não de comer todos os dias, mas imagina, se calhar fazia lasanha todas as semanas. Depois experimentava a lasanha de carne, lasanha de vegetais, não sei o quê, lasanha para todo lado. E agora, Comemos lasanha era o que eu ia dizer, agora não comemos lasanha há, sei lá, meses. meses. Não sei quando é que foi a última Meses, vez, cá foi meses, para aí no meses. verão ou assim, não faço ideia. Mas não é por nada, é simplesmente, imagina, não me lembro. Se calhar por acaso até é uma coisa que podemos Olha, fazer. comemos no ano novo. Ah, pois foi Foi a última vez. Pois foi. Pronto, ok. E antes disso não me lembro a última vez, ou seja, eu não estou a dizer isto porque é uma coisa supostamente negativa, porque não é esse o ponto. O ponto é que não comemos, não é porque fazemos um esforço para não comer, nós não comemos porque nós nem sequer nos lembramos. Esqueces-te Sim. de comer, mas quando estás em proibição não te consegues esquecer. É isso. E sempre que tinha a oportunidade era um exagero daquele alimento em específico. Então o medo é super válido e percebo perfeitamente, porque também já estive nesse ponto em que parecia que não ia sair disso, mas o que acontece é exatamente o contrário. É uma liberdade de nos podermos esquecer de comida, da comida não estar a ocupar todo o nosso espaço mental, que é o que acontece muitas vezes quando estamos em dieta. E só para reforçar o medo anterior da questão da saúde, acho também é importante dizer, que nós já dissemos várias vezes aqui no podcast, mas nunca é demais, que a saúde é a nossa saúde física, mental e social. E, portanto, claro que também é um medo legítimo ficarmos preocupados com a nossa saúde física, porque vamos inserir mais alimentos processados, por exemplo, porque são coisas que nós gostamos e que em dieta nos proibimos de comer, mas também deixo o pensamento que não é por nos permitirmos mais vezes que em termos de quantidade vamos comer mais, porque eu antes, se calhar quando estava em dieta, comia muito mais, só comia ao fim de semana, mas comia em termos de quantidade muito mais doces do que como hoje, que como todos os dias ou praticamente todos os dias. Ou seja, aquilo que vai impactar a nossa saúde também é, para além da forma como o fazemos, que não era nada saudável na altura, também é, em termos de quantidades, no global, quanto é que aquilo representa na nossa alimentação. E é completamente diferente haver um descontrolo 1, 2 vezes por semana com comida e comermos até ficarmos mal dispostas do que comer um chocolate, por exemplo, todos os dias. A forma é diferente, a quantidade é diferente. A maneira como te sentes é diferente. É tudo diferente. E as emoções também impactam a tua saúde, né? Como um todo, a tua saúde mental. E também dizer, não dá para discernir saúde mental da física, né? Tá tudo. Às vezes tentamos separar só para ficar mais Mais fácil claro. de interpretar, mas na verdade saúde mental e física andam de formas completamente não é interligadas. possível ser saudável sem uma ou sem a outra, Exatamente. não é? Então sim, e a nível da parte social, acho que nem é preciso dizer nada porque em termos de dieta, nós vemos muitas vezes a parte social muito comprometida, o adiar estar com pessoas,
o ter medo de ir a sítios novos, experimentar coisas novas. Então, sim, novamente, é um medo super válido e percebo perfeitamente, mas depois na prática esse medo é substituído por uma realidade que é muito mais libertadora do que aquilo que conhecemos até então. Sem dúvida. E acho que é isso que tínhamos para trazer do tema. Sim, Podemos passar agora para o insight da semana. podemos. Queres trazer tu? Não, hoje és tu. Para variar o seu. Isto funciona assim, é 4-1. Como é que é no futebol? 4-3-3. Mas isso é tática. Sim, mas é 4-3-3. É. Pronto, aqui é 4-1-1. És tu 4, eu 1. Tu 4, eu 1. Então o que é o terceiro um? Era só para ser igual. Está bem. Ok, então eu vou trazer o insight de hoje. Deixa-me pensar aqui no insight que tenha a ver com este tema. Tá, olha, o meu insight hoje é... uma vez que faláramos de passar de dietas, que é algo externo, para um comer mais intuitivo que é interno, o meu insight é: temos que parar de procurar fora o que está dentro. E vou explicar o porquê deste insight e desta frase. Se reparares, isto dá para fazer uma analogia para o resto da vida. Estamos nesta busca incessante de procurar coisas fora que nos façam felizes, coisas fora que nos digam que quantidades é que temos que comer, a que horas é que temos que comer, o que é que podemos e o que é que não podemos comer. Ou seja, estamos nesta busca por fatores externos, por fatores que estão fora de nós, quando a maior parte das coisas, óbvio que não dá para generalizar, mas a maior parte das coisas que nós procuramos estamos dentro de nós. Precisamos da autoaceitação, precisamos de nos amar mais, precisamos de nos respeitar mais, precisamos de nos reconectar mais. Lá está, reconecto-me com os meus sinais e consigo aperceber-me com o passar do tempo e da prática, consigo perceber melhor quais é que são as minhas necessidades, qual é que é a minha fome, qual é que é a minha sede, qual é que é a minha necessidade ou não de descansar numa determinada altura. Então, o insight que eu queria provocar aqui, ou a reflexão, é esta. É pararmos de procurar tanto fora aquilo que precisamos de encontrar dentro de nós. E a verdade é que é possível encontrarmos dentro. É trabalharmos em nós, investirmos na nossa saúde, seja nas consultas de terapia nutricional, seja num processo que as pessoas mais gostem ou indiferente. A verdade é necessário o trabalho interior. Sim. O trabalho interior é esta passagem do fora para procurar dentro. E com o procurar dentro nós vamos achar e vamos evoluir. E com esta evolução a nossa vida também melhora como um todo, em todos os sentidos. Sem dúvida, e também é muito esse processo que nós acreditamos e trabalhamos, de parar de procurar fora nas dietas, etc., para olhar para dentro, e a parte de fora é uma consequência da mudança interna que temos. E nós estamos constantemente a vida inteira a fazer exatamente o contrário, que é, se eu quero mudar o meu corpo, por isso eu vou fazer estas mudanças. Mas não olhamos para dentro e percebemos que aquelas mudanças fazem sentido para nós, se conseguimos manter a longo prazo, se vão ser sustentáveis, nada. Então, a chave é muito mais de perceber aquilo que faz sentido para nós, trabalhar em nós, e depois a questão do corpo acaba por ser uma consequência desse processo. Exatamente, de quem nós nos tornamos ao longo do caminho. O corpo acaba por ser também uma consequência. Óbvio que não dá para moldar o corpo muitas das vezes da forma como nós gostaríamos, porque temos às vezes até expectativas bastante irreais, mas a verdade o corpo acaba por ser também uma mudança natural da pessoa que tu te tornaste no processo. Agora, é preciso ajustar expectativas, porque muitas das vezes elas estão bem desajustadas e isso pode provocar sofrimento. Mas a mudança é possível, a todo o custo. Não é benéfico. É possível também, mas não é benéfico. forma sustentável, não. É uma prisão interna que as pessoas vão criar para elas mesmas. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.